Meu nome é Paulo Santos e eu vou com você em mais um vídeo tutorial do Instituto Vocati, aqui, Missional, Evangelismo de Impacto. Importante lembrar que o vídeo tutorial não é o curso em si, ele é apenas uma ferramenta um pouco mais técnica para professores e facilitadores que trabalharão com o curso. Bem, a ideia que normalmente se tem quando se fala de evangelismo de impacto é um evento para um dia, geralmente com bastante barulho, movimentação, várias pessoas envolvidas e faz um porta a porta falando do evangelho, levantando dados para depois o pastor, o missionário, poder trabalhar com aqueles dados e gerar algum tipo de evangelismo, né? Então eu queria trabalhar com uma visão um pouquinho diferente agora. Olha essa definição. O termo evangelismo de impacto significa, claro que de uma maneira geral, em um único evento juntar o maior número de pessoas possível para comunicar eficaz e criativamente as boas novas de Jesus Cristo. É isso que a gente aprendeu, né? Ah, mas se a gente trabalhasse com a ideia de eventos que permaneçam e afetem a vida das pessoas, demonstrando ativamente o amor de Deus. Então, não somente fazer um dia, uma tarde, um momento, um bater na porta para conversar com as pessoas, mas se de fato esse evento que impacta, essa ideia de evangelismo que impacta, talvez fosse algo que permanecesse, algo que fosse constante, não apenas um dia, né? Algo que fizesse parte da vida das pessoas e de fato mexesse com a vida delas, melhorasse, levasse para algum tipo de desenvolvimento. Então é isso que nós vamos falar aqui, né? Nessa introdução a gente está trabalhando em cima da visão que você precisa ter sobre o que é um evento ou um trabalho de evangelismo de impacto. Então nós vamos trabalhar com 5 partes, eu chamei aqui de as 5 chaves do evangelismo de impacto. Será a oração, vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre planejamento, vamos falar sobre a valorização do ser humano, vamos falar sobre comunicação e criatividade. Daqui para frente são esses aqui os 5 tópicos que a gente vai conversar e vamos trabalhar em cima disso aqui. Muito bem, então o primeiro capítulo nós vamos falar sobre oração. O evangelismo de impacto é realizado em oração. O reino de Deus, onde tudo é feito, tudo é realizado debaixo, imergido em oração, né? O relacionamento das pessoas envolvidas, dos líderes. O tempo para orar deve ser um tempo separado, um tempo específico, melhor que seja diariamente, com pessoas em grupos diferentes, envolver pessoas, essa é a ideia, na oração pelo impacto que esse evento quer causar, né? Quem ora pelo projeto, talvez grupos onde haja líderes e principalmente as pessoas que vão trabalhar como intercessores, né? Aquelas pessoas que têm o prazer de orar especificamente o máximo possível sobre aquilo, né? Se comunicar bastante amplamente as necessidades, as faltas ainda, aquilo que já está dando certo como ação de graças, né? E, por último lugar, dar o retorno para quem orou. Não esquecer que dentro do planejamento, a ideia de dar retorno para quem está orando, para quem orou, quando acabar o projeto estiver terminado, durante todo o processo, ajuda com que as pessoas cresçam na fé e assim mais pessoas são abençoadas com o evento, né? Vamos colocar em prática, então, tudo isso que a gente acabou de pensar e a preparar aqui já o coração, né? Então, vamos escrever a respeito do projeto, mas a parte de oração, né? Um projeto de oração agora. Então, o que você deve escrever? Como exercício, você vai separar horários durante o dia em que esses momentos de oração irão acontecer. Você vai, como segunda parte, você vai apontar pessoas que vão estar em oração pelo projeto, pelas pessoas, enfim, da forma como nós falamos há pouco. A terceira parte, como que você vai se comunicar com intercessores? Você vai usar mídia, você vai usar, vai ligar para elas, vai marcar encontros de oração uma vez por semana juntos, como que vai ser? Número 4, como que você vai dar retorno para quem estiver orando com você e quando terminar o projeto, como vai ser o retorno específico para essas pessoas a respeito de o que aconteceu depois que toda a oração foi feita.
Indo para a segunda parte, nós vamos falar agora sobre planejamento. Essa ideia de planejamento, ela é muito mais trabalhada, muito mais amplamente lá no nosso curso Líder Lidere. Então, se você não fez esse curso, eu gostaria de indicar que você faça. Você com certeza vai ganhar muita experiência e também muito conteúdo no quesito liderança. Vamos lá então. Aqui no capítulo 2, planejamento, a gente vai aprender que o planejamento ele tem a ver com a visão, missão, os alvos e as metas, né? Então, como nós temos lá, acabei de dizer, um curso que trata sobre isso, eu vou fazer aqui agora comentários um pouco mais simples, mais superficiais sobre o assunto, certo? Então, o desejo de fazer um evangelismo de impacto, um evento de evangelismo de impacto, num primeiro momento, ele é apenas uma visão, um desejo, a vontade de fazer algo específico por alguém ou por alguma localidade, certo? Então, isso ainda não é realidade, por isso que ela está lá na frente, a visão, certo? Ela está na nuvenzinha, ou seja, ela ainda está no coração, ela está sendo pensada, ela não existe ainda, né? A missão, que é onde o coração entra e faz com que aquela visão ela ganhe direcionamento, né? Ela ganhe agora atitudes mais práticas. A gente vai definir melhor a missão em termos de o que nós devemos fazer, né? Depois, em terceiro lugar, para que aquela visão se transforme mais prática, né? Que é onde vem para a missão. Então, para que esta missão ela se estabeleça, ela vire verdade, é preciso entrar o planejamento. A gente pode chamar isso de programa de metas, né? E a ideia é que, na verdade, aonde realmente acontece o estabelecimento da visão, ela deixa de ser só uma ideia e ela passa a virar realidade prática. É aqui nesse momento, aonde o que acontece aqui, esse processo, a gente chama isso de casa de máquinas, né? Que é onde a coisa toda vai realmente acontecer. Então, aqui você tem uma visão bem rápida e bem madura a respeito de como que nasce o planejamento de um evento de evangelismo de impacto. Muito bem. Seria interessante que a gente trabalhasse rapidamente aqui com definição e exemplo, né? Então vamos ter definição à esquerda e depois um exemplo muito prático, um exercício muito prático isso aqui, né? Então, olha, como definição, o que é a visão? Visão é um quadro onde se vê um grupo, algo, alguém sendo ou fazendo algo. Só que não existe, tá? É só uma visão, é só uma ideia por enquanto. Vou te dar um exemplo. Um grupo de cristãos se tornando a maior igreja da cidade. Esse grupo não é ainda. Ele ainda talvez nem exista, ou talvez seja um grupo que não tenha muita expressão. Então, isso não está acontecendo ainda, certo? Quando a gente vai falar de missão, é a ideia, uma boa definição aqui, é algo geral e desafiador. O compromisso com a visão, o que norteia a mente e o coração dos liderados. Então, o exemplo, tendo em vista que o grupo queria se tornar a maior igreja, agora a missão é treinar e desenvolver pessoas em liderança e discipulado para se tornar a maior igreja da cidade. Então, já que eles querem ser a maior igreja e que eles querem treinar, então agora eles precisam de estratégia. Então, aonde entra a estratégia? A estratégia é a forma pela qual a visão será estabelecida. É realmente o como, né? Então, agora o exemplo é reuniões em pequenos grupos de treinamento com material indutivo. Depois, por último, é onde vai entrar o plano de metas. É um alvo, a cada meta, na verdade, é um alvo específico para se alcançar cada parte da visão. Então, qual que é a meta mais geral aqui? Treinar 150 pessoas em 20 cursos durante um ano. Então, olhando só o lado do exemplo, a nossa visão, missão, estratégia e meta fica assim, ó, um grupo de cristãos se tornando a maior igreja da cidade, treinar e desenvolver pessoas em liderança e discipulado para se tornar a maior igreja da cidade, reuniões em pequenos grupos de treinamento com material edutivo, treinar 150 pessoas em 20 cursos durante um ano. Ficou bem claro o exemplo, né? Mais ou menos quando você tiver que começar a trabalhar e escrever aqui nesse curso, você vai ter que fazer algumas tarefas e escrever planos. Então, isso aqui vai te ajudar bastante a se situar, lição 2, né? Você vai se situar bastante para poder realizar essa sua tarefa mais para frente, lá mais perto do final deste curso.
Pois bem, ainda no capítulo 2, a gente vai falar sobre o critério SMART. Então, o que acontece? Você quer muito realizar aquela sua visão, você tem um sonho lá no coração e você criou um planejamento. Mas a ideia é, essas metas que a gente está colocando, será que elas são altas demais? Será que elas são muito baixas? Será que elas estão animando ou desanimando as pessoas? Vai gerar muita necessidade? Ou elas vão ser um pouco mais fáceis em termos de recursos de acontecer, né? Então, para isso, existe o critério SMART. O SMART é a palavra inglesa que significa esperto, rápido, né? A ideia de esperteza. Mas não é isso que a gente quer aqui. A ideia é de ser algo que funcione muito bem, algo apropriado. Então, esperto no sentido de que é bom, né? Não é pejorativa a palavra, ok? Então, isso aqui nós vamos usar como um acróstico. A primeira letra, o S, vai ficar assim, ó. Específico. Então, para cada uma meta ou alvo que eu tiver, primeiro ela tem que ser específica. Então, lembra, se eu quero ter líderes treinados, então eu tenho que dar um curso para tantas pessoas. É específico. Não é ensinar qualquer coisa, é qual curso, que tipo de curso, que dia, que hora. Esse alvo ou meta tem que ser mensurável. Eu preciso conseguir medir se ele está indo para onde eu quero, se ele tem, se está havendo exagero, se estou gastando muito recurso, se está tendo muita gente, pouca gente, se está valendo a pena ou não continuar. Tem que dar para medir essa meta. Então, por exemplo, tornar as pessoas felizes. É muito difícil de medir isso, mas não deixar que nenhuma família do bairro fique sem uma cesta básica. Isso dá para medir. A ideia de alcançável. O grande problema com metas é colocar metas que são muito altas e aí a gente ainda não conseguindo alcançar. O problema de se fazer isso é que as pessoas desanimam no meio do caminho. Então, a gente tem que ter um bom critério para saber se essa meta ou o nosso plano de metas, olhando para cada uma delas, é possível. Às vezes é melhor trabalhar com uma meta um pouco mais baixa, desde que elas possam ser plenamente alcançadas. O retorno disso para o grupo, para o bem geral de tudo que está envolvido, é muito melhor. Esse alvo ou essa meta tem que ser realista, né? Mais ou menos intercambiável com o alcançável. Né? Ele tem que ser real, não pode ser algo estratosférico, onde as pessoas olhem para aquela meta, aquele alvo e elas falem, poxa, isso aí é impossível. Um exemplo, uma igreja que tem 50 membros, o pastor lança um alvo de, em um ano, estarem com 200 pessoas, com 200 membros. Então não é que seja impossível, mas às vezes dependendo do grupo, pode ser um alvo fora da realidade, né? Então as pessoas não vão se motivar a trabalhar por isso. E por último lugar, ele tem que ser temporizado. Qual que é a ideia disso? Que dê um tempo para aquilo se cumprir. Porque se você não coloca tempo, olha, nós vamos manter o nosso grupo orando por um mês, 30 dias de oração. É essa a ideia. Quando você fala vamos ficar em oração, automaticamente as pessoas não veem o fim, então elas ficam sem alvo naquele alvo, se é que você me entende. A ideia é que sempre as pessoas possam ver início e fim daquele planejamento, atitude, meta ou alvo que ela está se envolvendo. Ainda também dentro do capítulo 2, falando de planejamento, a gente vai falar um pouquinho sobre controles. O controle serve justamente para que a gente possa saber se as nossas metas estão indo estão caminhando dentro do critério SMART. Então a gente vai, dentro dos controles, a gente consegue tirar informação, a gente consegue tirar dado para tomar várias atitudes. Seja elas para progredir, seja elas para regredir uma ação, às vezes para continuar firmemente, às vezes até para parar, certo? Então é justamente a ideia do sinal de trânsito. Conforme o sinal vai fazendo e mostrando a cor daquele momento, ela vai dirigindo as atitudes que o trânsito vai fluindo, né? Então, de acordo com cada cor, você já conhece muito bem o significado de cada uma, né? Então, a nossa ideia, nós vamos usar dois exemplos aqui com você. Primeiro é um pastor que quer controlar, ele quer saber quantas pessoas estão indo na escola bíblica na igreja dele durante um mês, para ele fazer alguns dados e tomar algumas decisões em cima. Então, para isso, o ideal é que ele mantenha um controle de quantas pessoas estiveram no culto
e quantas pessoas contadas, cada uma na classe em que esteve, com um relatório simples, tipo de presença, para que ele possa saber quantas pessoas que estavam no culto foram para a classe de escola bíblica e vice-versa. Então, a partir disso aí, ele pode saber e tomar algumas decisões pelo que está acontecendo dentro da escola bíblica. Lógico que ele pode incrementar bastante as perguntas, os formulários que são feitos, mas a ideia é essa, né? Tirar informação através de dados. Em segundo lugar, controle de visitantes, por exemplo. Então, para uma igreja que deseja crescer, não ter visitantes é uma coisa bem complicada. Então, um pastor pode querer saber qual a média de visitantes que estão tendo e, a partir daí, saber se esse número, essa média de visitas, está alcançando o que foi planejado ou desejado. E, a partir daí, tomar algumas atitudes para melhorar isso ou até mesmo para manter. Essa é a ideia do uso dos controles. A estratégia fofa, análise SWOT. Você está vendo aqui forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A estratégia fofa ela é muito conhecida no meio profissional secular como análise SWOT. Então, para que ela serve? Ela serve basicamente para saber se aquilo que nós estamos querendo fazer ou aquilo que nós somos é uma força ou é uma fraqueza. Então, qual que seria a ideia disso? A ideia seria assim: forças e fraquezas têm uma característica interna. Então, o que nós fazemos bem, então é uma força. Se nós não fazemos muito bem, é uma fraqueza. Então, eu vou te dar um exemplo. As pessoas não são muito frequentes no culto dominical. Então, será que essas mesmas pessoas teriam compromisso de se lançar em uma estratégia onde vai precisar de 2 dias que todo mundo esteja 8 horas lá naquele lugar para fazer uma estratégia de evangelismo de impacto? Então, isso é uma força ou é uma fraqueza? Mas, por outro lado, levantando os dados, como nós falamos aqui agora há pouco, podendo tirar um pouco de controle, conhecendo melhor as pessoas, talvez elas não venham muito no culto porque elas estejam trabalhando em alguns outros processos familiares, inclusive, onde elas estão tendo bastante contato com as pessoas, fazendo com que elas conheçam o evangelho e venham para a igreja. É claro que não é o indicado que se faça isso na hora do culto, mas pode ser uma realidade, isso realmente pode estar acontecendo. Então a gente precisa de saber se essa ausência que nós temos é uma força ou uma fraqueza. Nós precisamos saber se as pessoas têm compromisso para fazer aquilo que a gente quer fazer. Ou seja, esse evangelismo de impacto, eu vou contar com a força ou fraqueza para realizá-lo. E daí talvez a gente possa tomar uma decisão de fazer mesmo ou talvez não fazer, esperar um pouco até que haja mais compromisso. E da mesma forma, a gente tem agora oportunidade versus ameaça, que agora já é um aspecto externo. Então a ideia é começar um novo trabalho naquele bairro 20 quilômetros da igreja, é uma oportunidade que Deus está dando. Lá é um bairro carente, necessitado, lá não tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que precisam de Jesus lá. Ou é uma ameaça? Lá naquele bairro já tem várias igrejas, lá é um lugar perigoso, tem muita coisa acontecendo lá, e a gente vai gastar recursos que a gente nem tem, então é capaz a gente prejudicar o nosso trabalho aqui interno. Então, a ideia de força e fraqueza e oportunidade e ameaça, lembrando, forças e fraquezas é o aspecto interno, enquanto oportunidades e ameaças diz respeito ao aspecto externo. É possível que a liderança, junto com pessoas de sabedoria na igreja, se juntem para poder tomar uma decisão e saber qual é a melhor forma, ou até mesmo se deve ou não fazer aquele planejamento que está sendo sonhado. Então vamos fazer mais uma revisão aqui. A força é algo que é feito direito ou que seja bom. Pode ser uma habilidade, uma capacidade ou uma vantagem real. Algumas perguntas essenciais para você saber se a tua visão é uma força ou uma fraqueza. Olha só, quais as vantagens dessa visão? O que se faz bem? O que nós podemos acrescentar? O que nós podemos usar de melhor para poder fazer com que essa nossa força aliás, o que nós fazemos bem se nós podemos considerar como uma força. Em compensação, a fraqueza é algo que não se tem ou que é mal feito. Se comparado, é uma desvantagem. Então, perguntas essenciais: o que pode ser melhorado? O que é mal feito e o que deve ser evitado?
Quando pensar em oportunidade, você vai usar a seguinte definição: uma via realista para o crescimento da visão, algo a ser usado para desenvolver uma vantagem na realização das metas. Perguntas essenciais sobre oportunidades. Quais as tendências hoje? Abrir uma igreja naquele bairro, será que realmente é uma coisa boa? Como podem ser exploradas essas oportunidades? Será que a melhor forma é fazer do jeito como estamos querendo fazer? E quais são as chances reais de essa oportunidade dar certo? Por outro lado, e a última, ameaças. Um fator sobre o qual se pode não ter controle e que pode significar uma queda na avaliação das metas. Então você não quer retroagir, né? Você não quer voltar atrás com as suas metas e ter que refazê-las por causa de uma ameaça que você não considerou. Então, perguntas essenciais: quais os obstáculos que vamos encarar? O que os outros já estão fazendo, podemos copiar ou tentar fazer algo em termos de estratégia que outras pessoas têm feito e tem dado certo? Que efeito essa desvantagem trará sobre a visão? Então, às vezes, a própria visão pode ser afetada e, às vezes, diga-se, até mesmo morta, por causa de uma avaliação incorreta com relação à estratégia FOFA, ou FFOA, ou também conhecido no mundo profissional como análise SWOT. Muito bem, então agora nós vamos parar um pouquinho de novo e você vai praticar. Então você vai escrever algumas coisas sobre o seu planejamento nesse instante. Em primeiro lugar, qual é a sua visão? Então você deseja fazer um projeto de evangelismo de impacto? Então, o que você gostaria de fazer? O que você está sonhando? O que está no seu coração? Não poupe palavras, escreva com tudo que você achar que é necessário, mas desde que você entenda que você tem que descrever como se fosse uma espécie de uma foto, um quadro que você está olhando. Então, você vai escrever a sua visão, é o ponto número 1 dessa prática. A 2, você vai escrever qual a missão que precisa ser cumprida. Nesse momento, eu gostaria de pedir para que você retornasse algumas páginas atrás e fosse naquela tabela onde eu fiz os exemplos, né? Então, a visão agora vai virar uma missão, aquilo que vai dirigir o coração. Tente colocar pelo menos umas 3 máximas com relação à sua missão. Depois, você vai começar a pensar em metas, ok? Então, seguindo de novo aquele exemplo lá do planejamento e das metas, alguns quadros atrás aqui, você vai escrever algumas metas específicas. E depois você vai passar, por gentileza, seria interessante que você escrevesse 3 metas e só para uma questão de prática agora, nesse instante, cada uma delas você passasse pelo critério SMART, ok? Crie controles para o projeto, né, fazendo algum tipo de formulário, alguma maneira de retirar dados, né, sobre as metas e sobre o assunto em geral, e depois faça a análise SWOT ou a estratégia FOFA no seu projeto, ok? Então, você vai parar aqui um pouco e você vai trabalhar nisso, e quando estiver pronto, tenho certeza que você vai ter dados muito importantes e muito interessantes para o seu planejamento. O terceiro capítulo agora vai falar sobre a valorização do ser humano, né? Você já sabe que para tudo isso que você está planejando vai ter muita gente envolvida. Então, como que nós aprendemos a lidar com as pessoas, não somente humanamente, mas também tecnicamente? A gente tem como que tecnicamente estabelecer alguns processos, algumas formas práticas de lidar com elas de uma maneira em que elas se sintam abençoadas. Então, as pessoas vão se sentir bem abençoadas a partir do momento em que você tiver bem claro, bem certo, para quem você vai comunicar. Então, quando a gente está falando aqui de comunicação, nós estamos falando assim, olha, o teu projeto é um projeto que vai envolver pessoas, provavelmente muitas pessoas. Então, cada uma delas, cada grupo, cada idade tem a sua forma de receber comunicação. Se você não se comunicar direito com elas, é capaz que o teu processo, o teu projeto, aliás, não vá exatamente para onde que você quer que vá. Okay? Então, vamos pensar um pouco sobre para quem que a gente vai comunicar. Então, quando você estiver falando a respeito do teu próprio grupo, a maneira mais correta de você conseguir abrir canal de comunicação com essas pessoas é se interessando por elas, demonstrando interesse.
Então, você pode demonstrar isso e você pode fazer isso, por exemplo, naquelas reuniões de oração, onde as pessoas têm lá os seus problemas, as suas lutas, e você pode ajudá-las em oração, talvez promovendo ali entre o próprio grupo que vai desempenhar funções lá dentro do teu projeto de evangelismo. Você pode criar reunião de oração, você pode ajudar pessoas especificamente com alguns problemas, então essas pessoas vão passar a ouvir você muito mais. Quando nós temos um grupo novo, ou pelo menos nós temos um alvo de pessoas que a gente vai trabalhar, a gente tem que procurar saber qual que é a real necessidade delas, né? Então, às vezes, a gente está falando, vamos fazer um projeto e levar a cesta básica para um bairro de classe média, onde as pessoas não têm lá muita necessidade de comida. Talvez elas estejam necessitadas muito mais de oração, muito mais de uma conversa, muito mais de um tempo com alguém para celebrar as coisas boas. Então, saber qual é a real necessidade, porque aí você vai comunicar a coisa certa. A gente vai lá falar que Jesus salva quem está em necessidade para uma pessoa que vai falar, mas eu não tenho nenhuma necessidade, entendeu? Então essa é a ideia de procurar se inteirar. Como é que a gente faz isso? Pesquisando, sabendo, pegando pessoas do bairro, fazendo pesquisas antes. É uma forma muito interessante de a gente conhecer para quem a gente pretende comunicar, né? Conhecimento prévio de tudo. Todas as coisas que possam estar envolvidas dentro do teu projeto, é bom que você liste num papel e tente saber o que pode ser conhecido previamente. No caso do seu grupo, as pessoas ou das pessoas a quem você vai se comunicar nos dias do evento, todo conhecimento prévio a respeito dessas pessoas é bem-vindo. Então, o bairro que elas moram, as necessidades, o que tem de bom que acontece lá, o perfil das pessoas, com a classe delas, se lá tem maiores necessidades. É essa a ideia, né? Trabalhar em cima de adquirir conhecimento prévio sobre aquele lugar. Você pode também, em termos de valorização do ser humano, você pode extrair o melhor das pessoas. Então, isso é um pouco técnico, mas ao mesmo tempo é um pouco de coração e vontade de conhecer melhor e se relacionar com as pessoas, né? Certifique-se de que essa pessoa está entendendo aquilo que está sendo explicado. Invista tempo ensinando. Você vai ter que falar para as pessoas e treiná-las a respeito de como fazer um bom evangelismo. Você tem um curso aqui no Instituto Vocati que treina as pessoas para apresentar o evangelho. Tem desde técnicas de abordagem até mesmo um folheto que é explicado para a pessoa ao invés de ser somente entregue. É necessário treinamento para fazer isso, né? Não é preciso ensinar as pessoas como fazer. Quando a gente fala de o mínimo necessário, é aquilo que você tem que ter certeza que as pessoas estão entendendo. Então é possível extrair o melhor delas se elas estiverem entendendo pelo menos o mínimo do que precisa ser feito, daquilo que é a visão, daquilo que está sendo proposto naquele dia. Passar inspiração e convicção. Se o líder não tiver inspirado e convicto daquilo que ele tem que fazer, dificilmente alguém vai segui-lo, né? Isso é uma regra, uma lei simples da liderança. E depois, ajudando as pessoas a tomar a decisão junto com você. Eu sei que a gente, por ser líder, nós temos a ideia de que a gente precisa de resolver e tomar todas as decisões. Mas eu acho que quanto mais decisões nós tomamos junto, mais a gente está trabalhando em trazer as pessoas para dentro, para o coração daquilo que a gente quer fazer, né? Quando elas tomam a decisão, elas também tomam a responsabilidade por fazer aquela decisão ser cumprida, né? Então você consegue extrair o melhor dos outros com algumas atitudes e processos bem simples, como a gente está vendo aqui. Ok, vamos então praticar agora, né? Sempre ore pedindo parceiros, né? Da mesma maneira como a gente viu agora, se nós estamos falando de valorização do ser humano, nós precisamos dos seres humanos. Então é muito importante você, como líder, se lembrar que você pode pedir para Deus para que Ele mande pessoas que vão ajudar no estabelecimento dessa visão. Liste quem e como comunicar. Coloque pessoas. Pessoas que você vai procurar, vai conversar com elas pessoalmente e pedir para elas ajudarem. E depois, não esqueça de extrair o melhor. Então, essa aqui vai ser sua prática agora. Você vai colocar um pedido de oração por pessoas, você vai listar pessoas que vão te ajudar para você realizar esse projeto que você está sonhando, e depois
Em terceiro lugar, você vai colocar algumas formas pelas quais você vai extrair o melhor delas, ok? Esse é o teu exercício agora para finalizar o capítulo 3. Chegamos agora ao capítulo 4, onde nós vamos falar sobre comunicação. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso aqui durante esse tutorial, mas ao mesmo tempo eu gostaria de incentivá-lo a pensar bem a respeito da comunicação. Uma boa comunicação pode-se dizer que é a alma da realização de qualquer projeto que nós tenhamos. Então, vamos aqui agora durante esse capítulo, vamos tentar extrair o máximo e aprender para colocar em prática dentro desse nosso projeto que a gente está sonhando nesse instante. Vamos lá. Reconheça a importância da comunicação eficaz. Na sua apostila, você vai ter várias razões pelas quais você pode entender que é preciso se comunicar. Então, se comunicar é tanto falar com pessoas como usar de mídias. Hoje nós temos diversos tipos de mídia em que qualquer líder pode se comunicar de maneira ampla com todas as pessoas que quer. Recentemente nós estivemos numa viagem à África e lá o líder de um dos grupos que a gente estava lá trabalhando com treinamento, estava conversando com seus líderes dizendo: eu enviei uma mensagem pelo celular, desses aplicativos que espalham a mensagem para várias pessoas, e algumas pessoas estavam dizendo que elas não tinham recebido. E aí esse líder perguntou: por que você não recebeu? E as pessoas disseram: porque o celular estava desligado. Então esse líder explicou a necessidade de usar de uma maneira real e bem mais eficaz as mídias que hoje nós temos e são mídias gratuitas. Então a importância de uma comunicação eficaz precisa ser reconhecida primeiro. Vamos usar isso de uma maneira que glorifique a Deus. A forma como as pessoas respondem aos apelos de um líder está diretamente ligada à forma pela qual elas entendem a mensagem. Né? O quadrinho aqui está exemplificando isso de uma maneira bem legal. Dá para entender bem facilmente qual é a ideia. Então, se você comunica bem, as pessoas também vão responder de forma melhor. Não é uma garantia de que elas vão fazer 100% do que você, como líder, pede, mas pelo menos elas têm de saber bem claramente o que você está falando, o que você está pedindo, a direção que você está dando. Não mate a visão por causa de isolamento. É justamente o princípio contrário à comunicação. Quanto menos você se comunica, quanto mais você se fecha, menos as pessoas entendem o que fazer e menos progresso a sua visão vai ter. Reproduza a visão. Então nós temos aqui, nesse momento, uma série de características de como se reproduzir a visão. São várias e importantes. Eu sugiro que você anote e tente pegar algumas delas para aplicar imediatamente no seu trabalho de liderança. A importância da sinopse. Sinopse é como se quando você pega um filme, né, um DVD, e você lê atrás uma sinopse, ou seja, um resumo rápido do que é o filme. Então, ele não diz tudo o que você precisa saber, mas diz o suficiente para que você queira assistir o filme. Essa é a ideia da sinopse. Quando nós vamos nos comunicar com as pessoas, usar sinopses. Um resumo que não mostra tudo, mas mostra o suficiente para que a pessoa tenha o desejo de saber e engajar naquilo que o líder está dizendo. Então, qual que é a base da sinopse? Isso aqui é muito importante. Uma descrição clara e objetiva da visão. Uma descrição clara e objetiva das propostas e metas da visão. Uma descrição clara e objetiva do que o líder deseja do seu público. Então, eu vou te dar um exemplo. Você deseja fazer um projeto evangelístico em um dia de sábado, o dia inteiro, em um bairro próximo à sua igreja. Então, digamos que você vai usar um folheto. Você vai fazer isso no seu computador e você vai colocar, você vai fazer xerox e depois você vai distribuir para todas as pessoas semanas antes na sua igreja. Então, você vai usar tudo que você já aprendeu daqui para trás, né? Mas agora, nesse instante, quando você for falar da tua visão, você não vai gastar 50 linhas, você vai ser claro e objetivo com relação à visão. O que é ser claro e objetivo? Você vai colocar evangelismo no bairro tal, ok? Dia tal e hora tal. Descrição clara e objetiva da proposta e metas da visão.
Então, qual que é a ideia? Metade do dia trabalhar com esportes, metade do dia trabalhar com música e à noite fazer um culto em algum lugar ou em uma casa, de acordo com aquilo que você já estabeleceu. Você já trabalhou em uma meta para isso, já tem uma visão também para isso, você já sabe o que você quer, né? E depois, uma descrição clara e objetiva do que o líder deseja do seu público. Como líder, nós devemos dizer: espero que todos estejam aqui tal dia e tal horário. Separe tempo na sua agenda. Dedique este tempo a Deus. Vamos ser uma bênção naquele bairro. Vamos fazer missões naquele bairro. Vamos ser a luz de Deus para aquelas pessoas que estão lá em trevas. Bem claro. Não adianta colocar um monte de informação. É tudo claro e objetivo. O que realmente você quer é que naquele dia que você marcou tenha pessoas o suficiente para fazer o trabalho. Você quer que no final do dia pessoas tenham ouvido o Evangelho. E você quer que essas pessoas se sintam gratas a Deus por ter tido aquela oportunidade. Essa é a ideia da sinopse. Conheça as pessoas a quem você vai falar. Então, se você vai falar para um grupo de 80 anos que vai ter o festival de esportes que vai ocorrer na cidade do lado, que vão ser 5 horas de viagem num ônibus, provavelmente ninguém vai apoiar você nessa sua ideia. Então a ideia é, conhecendo as pessoas, você sabe o que você vai dizer. Então a sua visão tem que estar de acordo com o público também. Lembra que tudo isso já foi dito e ensinado alguns capítulos atrás. Então conhecer pessoas a quem você vai falar e também a forma como você vai falar para elas. Tá? Muito bem. Então, formule os objetivos desejados, né? A gente acabou de falar isso no processo lá da sinopse. Então, informe de maneira bem clara. Impressione é a ideia não de mostrar coisas maravilhosas, mas de mostrar que algo realmente incrível, que deve ser feito, que é a vontade de Deus. Convença as pessoas, não é forçar a ideia delas, mas use argumentos reais e verdadeiros. Pregue a palavra sobre aquilo que você acha que deve ser feito mediante os textos que você já leu, porque foi lá que foi inspirada a tua visão. Entretenha, que não é a ideia de ficar fazendo show ou palhaçada. Ajude as pessoas a terem propósito para a vida delas. Ajude as pessoas a terem razão para poder se alegrar no final do dia, no final da vida também. Atue, não no sentido de ser um ator, mas no sentido de faça, vá junto, faça acontecer junto com as pessoas. Ao comunicar, o líder deve ser claro, preciso e focado, trazendo as pessoas a entender, amar e agir para a realização da visão. Este aqui é o resumo do princípio da comunicação. Agora, como sequência de todos os exercícios práticos que você tem feito no final de cada capítulo, você então agora vai fazer um plano de comunicação de um projeto fictício, segundo os princípios deste capítulo. Então, você vai usar tudo que você acabou de aprender aqui no capítulo 4, o princípio da comunicação, e você vai usar tudo isso para criar maneiras de comunicar-se eficazmente, efetivamente com as pessoas pelas quais o seu projeto, a sua visão pretende alcançar. Então, nós vamos parar aqui agora e, por gentileza, você vá até o seu caderno agora e escreva um plano de comunicação. O quinto capítulo é o capítulo da criatividade. Quando nós estamos falando de evento, de programa de evangelismo de impacto, nós temos que dar um lugar bem grande, bem amplo, para poder receber a criatividade da maneira como ela deve ser. Estratégias modernas surgem conforme necessidade. Então, como nós falamos agora, eu vou aguçar um pouquinho aqui nesse tutorial a sua criatividade. Se você tem um grupo de pessoas que pensam e trabalham junto com você, eu diria que você deveria, nesse instante, fazer a mesma coisa, deixar com que as pessoas sonhem, criem possibilidades. Num primeiro momento, você pode fazer aquela ideia do brainstorm, que é a tempestade de ideias, né? Deixe que as pessoas só falem, por mais absurda que seja a ideia, dê apenas espaço para que elas digam, pensem e sonhem com coisas que podem vir ao coração naquele momento
de pensar na criatividade, né? O que pode surgir em termos de um plano de evangelismo de impacto para o bairro, para uma cidade, enfim, né? Então eu vou falar a respeito de algumas aqui para você e depois nós vamos parar e ler sobre cada uma delas, né? Olha só. Cruzada educacional ou profissões. Você pode fazer isso em escolas públicas. Você pode ir até a escola, conhecer diretoria, apresentar um plano e marcar uma data e conseguir fazer isso acontecer. Isso é muito usado, muito bom também para aqueles adolescentes, crianças, saberem como funciona cada uma das profissões, né? Você pode, aproveitando feriados especiais, finais de semana, fazer dias de festival da criança. Programas especiais nas escolas podem ser de várias coisas, desde esporte, feira de ciências, enfim, muitas coisas legais, e as pessoas que podem ser uma bênção para eventos como esses, muitas vezes elas estão dentro das nossas próprias igrejas. Reuniões especiais, aproveitando de novo, né, dias, momentos, feriados, retiros ou acampamentos específicos, projeto Meu Bairro Melhor, onde você pode convidar a igreja e até mesmo outras igrejas, irmãs, parceiras que se tenha comunhão para fazer melhorias do bairro naquele dia. Nós começamos com esse projeto na cidade de Atibaia e hoje ela virou, esse projeto virou agenda na cidade, né? Tem um dia em que várias igrejas, várias instituições param e vêm ajudar a tornar os seus bairros melhores. Projetos de esporte, workshop de música, um dia, uma tarde, convidar algumas pessoas que tocam, que vêm para mostrar seus instrumentos, como faz para tocar, no final do dia uma banda, algum grupo musical, e junto com todo esse trabalho aqui, óbvio, vem a mensagem do Evangelho, né? Viagens evangelísticas, que às vezes fica mesmo limitada para o pessoal da igreja mesmo, e trabalhos assistenciais, que pode ser de qualquer tipo, conforme necessidade. Então, eu estou chamando esse capítulo de criatividade por isso. Você viu aqui que há vários tipos de projetos de evangelismo de impacto, lembra? Não é simplesmente pegar as pessoas e bater na porta da casa delas. Por mais que isso também seja evangelizar, nós estamos aqui neste curso falando a respeito de coisas que impactem mesmo a vida das pessoas e elas possam entender que isto é o amor de Deus em prática para a vida delas. E é claro que, junto com isso, a gente vai apresentar o Evangelho, porque a gente já ganhou a confiança, já estamos nos tornando amigos das pessoas e assim fica muito mais fácil, né? Então agora, para esse capítulo 5, você tem uma apresentação como eu fiz agora, então eu gostaria de pedir para que você faça uma leitura, é um pouco mais detalhada, né? A explicação de cada uma dessas maneiras que eu acabei de apresentar aqui para você, de se fazer evangelismo de impacto, que você dê uma lida em cada uma delas, que você entenda qual que é o propósito, e de repente você pode ter e começar a sonhar, você pode ter uma visão ou começar a sonhar com algo que você pode fazer. Então, não necessariamente tem que ser aquilo que foi apresentado. Talvez você pense em algo parecido, algo até totalmente diferente. Então, é para poder fazer como um evangelismo de impacto no seu bairro ou na sua cidade. Então, a ideia é, faça uma leitura detalhada do capítulo, certo? Então, você vai ler cada um desses projetos que eu apresentei. Na apostila está de uma forma muito mais explicada, né? Ela está muito mais desenvolvida. Então, você vai fazer uma leitura e você vai usar, então, de criatividade e pensar sobre alguma necessidade real à sua volta, a qual poderia fazer surgir uma estratégia de impacto. Então, é isso que eu vou pedir para você agora fazer como final desta quinta parte aqui, que você vá até a apostila, faça a leitura, pense um pouco se você pode ou aplicar qualquer uma daquelas estratégias, sonhar para começar a planejar e fazer acontecer uma delas, ou você pode ter uma ideia sobre uma coisa nova. Lembra que quando a gente falou de metas smart, não pense numa coisa grande demais, uma coisa muito estratosférica. Não é essa a ideia. A ideia é algo que possa ser realizado e seja uma bênção e sirva com base para fazer o outro melhor e maior, né? Então, essa é a ideia. Você vai fazer isso agora como conclusão do capítulo 5. Capítulo 6.
O que há por trás de um evento eficaz? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que acontece nos bastidores das almas e também dos eventos. Ok. Então, dentro dessa ideia do que há por trás de um evento eficaz, eu queria dizer para você que sempre há muito a trabalhar antes da realização de um evento. Então, em primeiro lugar, planeje, não tenha pressa. O planejamento é realmente algo muito importante, são muitos detalhes e tudo tem que funcionar no dia, né? Então, quando você estiver pensando no grupo de planejamento, você deveria pensar nessas 4 máximas aqui. Ó. O grupo de planejamento, não de execução. Para planejar, é melhor que você tenha um grupo reduzido. Preferencialmente de pessoas que têm lá suas capacidades já reconhecidas. Então, a primeira coisa sobre o seu grupo é que ele deve ser reduzido. A segunda coisa, as pessoas que vão fazer parte desse grupo, elas têm que demonstrar, elas já têm que ser conhecidas por estarem disponíveis. Pessoas que vão comparecer às reuniões, que vão dar prioridade para elas e vão desenvolver esse planejamento de uma forma que fique tudo o mais próximo possível da perfeição. Em terceiro lugar, essas pessoas têm que apresentar responsabilidade. Então não adianta também as pessoas terem bastante talento se elas não são responsáveis para fazer com que aquele planejamento aconteça, né? E depois, por último, essas pessoas têm de ser capazes. Então, não somente de fazer parte do grupo, mas também estarem disponíveis, responsáveis, mas também fazerem acontecer. Então, essas pessoas vão compor a liderança desse projeto e essas pessoas que provavelmente vão fazê-lo acontecer da melhor forma possível. Então, pense bem sobre esse princípio agora um pouco. Na segunda parte, nós vamos analisar os aspectos mais óbvios ou básicos para a realização de uma cruzada estudantil ou de um workshop de profissões. Você vai encontrar isso na página 19, onde você vai ler e estudar a visão, a missão, o planejamento ou a estratégia e depois as metas SMART que foram lançadas de uma maneira bem simples ali na hora de pensar sobre esses dois eventos. Após fazer aquela leitura, então, bem tranquila, bem calma, tentando entender como foi estabelecido aquele evento de evangelismo de impacto, né, daqueles 2 exemplos propostos, então agora você vai praticar. Você vai escolher qualquer um dos eventos sugeridos nas páginas agora de 20 até 24 e você vai fazer um esboço de planejamento. Exercite-se, porque nas próximas páginas você terá que fazer o seu próprio planejamento. Então, agora é treino. Então, faz isso, faz uns esboços da mesma maneira que você viu na página 19. Agora, então, você pode escolher um ou dois, ou quantos você quiser, de exemplos que tem lá, e escrever a respeito da visão, da missão, o planejamento e as metas SMART para você amadurecer para fazer isso no seu projeto final, que é o próximo capítulo. Já caminhando então para a conclusão do seu curso, você tem que colocar em prática tudo que você aprendeu. E é isso que nós vamos fazer agora neste instante. Faça o planejamento do evento Meu Bairro Melhor. Baseando-se nas informações da página 17, descreva visão, missão, estratégia e metas. Agora o exercício de número 2. Escolha qualquer evento a seu gosto. Baseando-se nas informações da página 15, descreva visão, missão, estratégia e metas. De todos esses exemplos que nós provemos aqui na apostila, você vai escolher um ou mais deles e fazer novamente o planejamento de acordo com as 4 áreas aqui embaixo: visão, missão, estratégia e metas. Então, o exercício final. Agora chegou o grande momento em que você vai planejar o evento que você vem sonhando durante todo esse tempo de curso. Talvez alguma coisa já esteja na sua cabeça, no seu coração, e tem a ideia de você então parar e, baseando-se em todas as informações que você estudou aqui, você fazer o seu planejamento, um planejamento completo. Então essa é a ideia, né? A nossa oração é para que Deus abençoe seu trabalho, que você dedique tempo, estude, pense, vá atrás de cada informação que você precisa. Esse exercício final não é para ser feito somente em cima de uma mesa, né? Você deve sair, buscar informações segundo tudo aquilo que você viu. E dessa maneira, então, que Deus abençoe o seu trabalho.
E assim chegamos ao final de mais um tutorial. Se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos ou treinamentos, vá até o nosso site. E não esqueça de curtir no Facebook a página do Instituto Vocati. Assim, você colabora com a divulgação desse trabalho. Muito obrigado e até o próximo tutorial.